Ela não resistiu, mas Ela não resistiu. segunda estaremos de volta. Isso mesmo. Bem, mas deu tempo, né, da gente aqui fazer a troca dos nossos convidados. Agora chegou ele, Tiago, para falar com a gente sobre os bastidores da política. E aí, também ensolarou aí pela política, né? Como está aqui na nossa capital alagoana. Ou inundou. Bom dia, Mara, bom dia a todos. Olha, o clima está tão de ansiedade, já tem um tempinho, em torno da família Caldas. Porque nós vamos falando há muito tempo aqui, na verdade desde outubro, quando o nome da procurador de Justiça de Alagoas, a Marluce Caldas, que é tia do prefeito de Maceió, JHC, irmã do ex-deputado João Caldas, ela figurou numa lista tríplice, né, que está na mesa do presidente Lula. Foi encaminhada uma lista tríplice para o presidente Lula para a escolha de 2 nomes para compor o colegiado do Superior Tribunal de Justiça. E desde então se especula muito sobre quem poderá ser a pessoa indicada pelo presidente Lula. E o fato é que é o seguinte, que a imprensa nacional, Mara e Marcos, dá como certa a indicação da procuradora alagoana Marluce Caldas para o cargo de ministra do Superior Tribunal de Justiça. Essa indicação vai ser feita pelo presidente Lula, isso até a próxima semana. Tá? Então a imprensa nacional já está mobilizada nesse sentido e já dá como certa a indicação dela e também do outro indicado, porque são 2 listas tríplices, né? Porque uma pessoa que saiu, que se aposentou do Superior Tribunal de Justiça pertencia antes aos quadros do Ministério Público Federal e outro pertencia ao quadro de magistrados. Então, essas 2 pessoas que estão aqui nessa foto, que vocês estão vendo aí na tela, são os 2 possíveis indicados, né, os mais fortes indicados do presidente Lula para os cargos de ministro, tá? O nome desse homem aqui é o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, que é do Tribunal de Justiça, ou melhor, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1. Então, ele, o Carlos e a Marluce Caldas hoje estão sendo cotados como sendo os mais fortes para ocupar as vagas no pleno do Tribunal, ou melhor, do Superior Tribunal de Justiça. Então, é um fato que está motivando assim, muita ansiedade aqui no cenário político local, mas no cenário político nacional se fala muito sobre essas costuras que se deram ao longo desse período, desde outubro do ano passado até agora. E o fato mais relevante agora que está impulsionando o presidente Lula para nomear esses 2 nomes é que uma das pessoas que está figurando na lista tríplice, no cargo na lista tríplice onde está o Carlos, é uma mulher. Ela está prestes a completar 70 anos, daqui a pouco. Então, se ela completar 70 anos, vai ter que acontecer uma situação burocrática aí. Vai ficar uma lista dupla, então isso não pode acontecer. Então, teoricamente, essa lista voltaria para o tribunal indicar mais 3 nomes. Então, por isso que há uma pressa aí para que o presidente Lula possa fazer essa indicação urgentemente desses 2 nomes que estão faltando. Desde outubro, vejam só, que estão esperando essa situação toda. Lembrando que o prefeito de Maceió, JHC, praticamente não está em Alagoas, né? Está dormindo em Brasília, conversando com os ministros, conversando com pessoas próximas ao presidente Lula, pessoas ali que estão ligadas diretamente ao gabinete do presidente da República, para que possa colocar a indicação, a tia dele, no caso, para ocupar essa vaga tão importante na magistratura nacional. Pois é, e quem seria contra, né, ou pelo menos aquelas pessoas que agiriam para ser contrárias a essa indicação, seria exatamente por conta da ligação do prefeito com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também da sua mãe, que é senadora, é um voto no Senado, né, pró-governo. Ela não assinou a CPMI contra o escândalo do INSS, pode ser um sinal de que essa costura realmente já vem avançando. Teve aquela inauguração lá em Bateguara, na Serra da Catita, estava lá a família Caldas, sorriso de canto a canto, né? E agora essa possibilidade, como diz o Tiago aí, de que tudo sai antes do aniversário da outra indicada. E o detalhe, o aniversário é da outra, mas o presente é para o de hoje. Tem outra questão também, só para a gente finalizar essa participação, esse tópico, também está uma possibilidade do prefeito de Maceió mudar de partido, né? Havia ali uma conversa com o PSD, mas essa conversa não rendeu. E agora o prefeito de Maceió está conversando muito proximamente com o João Campos, que vai ser no dia 30 de maio, aclamado presidente do PSB, de quem JHC já foi filiado. Pois é, o João Campos sonha em ser governador de Pernambuco.
E o Jota sonhava em ser, sonha, né, em ser governador de Alagoas. Tudo a ver, né? Vamos aguardar cenas de Você sabe qual é o símbolo do PSB? Né? É uma pomba branca da paz. Branca da paz. Vamos ver para que lado ela vai, né? Vamos lá, vamos ver. Bem, agora a gente fala sobre CPI das Bets. Carlinhos Maia, influenciador alagoano aí com projeção nacional, foi indicado? Convocado, né? Convocado. Sim, ele foi convocado, porque existem duas situações. Quando existe uma CPI ou a CPMI, existe convocação, existe convite. No caso dele, foi uma convocação. Só falta apenas a data ser oficializada ali pela relatora, a senadora Soraya Tronic, que foi a autora desse pedido para que o influenciador alagoano, Carlinhos Maia, ele seja ouvido lá na CPI das Bets. A Soraya Tronic, ela falou na última sessão que teve da CPI das Bets, na última terça-feira, que Carlinhos Maia era o grande sonho da CPI em ouvir. Porque, segundo ela, Carlinhos Maia é o grande mestre, é o grande mentor, né, o chamado MOR dos influenciadores e que começou por ele, na verdade, praticamente, essa questão de você fazer essa sinalização nas redes sociais desses jogos de azar, que é o objeto dessa investigação da CPI das Bets. Então, ele vai ser convocado para prestar esclarecimento. Tem aqui a justificativa apresentada pela senadora Soraya Tronic, inclusive falando da quantidade da influência que ele tem realmente nas redes sociais, mais de 34 milhões de seguidores. Todos eles assistem diariamente todos os stories que são publicados, né? Todo o conteúdo que é publicado pelo Carlinhos Maia, né? O nome dele é Luiz Carlos Ferreira dos Santos, conhecido por Carlinhos Maia, um influenciador bastante conhecido no cenário nacional e aqui em Alagoas também. Inclusive, recentemente está tendo aí um reality, né, para tentar ver se consegue colocar algumas pessoas influenciadores ali para ficar mais próximo dele, enfim. Mas o fato é que ele vai ser convocado para prestar esclarecimento. A semana legislativa, Mara, foi uma semana bastante tumultuada, muita coisa. Esse foi só um dos tópicos que nós queríamos trazer aqui para vocês, para dizer que essa semana foi uma semana bastante tumultuada, envolvendo inclusive parlamentares alagoanos. Pois é, então vamos falar de uma coisa mais leve, porque o abraço, ele é uma coisa que representa, né, assim, o carinho, o respeito, o gesto. Só que um abraço do Fábio Costa no Renan Filho foi o que causou o espanto. Por quê? O Fábio é PL radical, raiz. E o Renan Filho, MDB, é Lula, raiz. O que é que está por trás desse abraço? É o momento que o Renan estava tentando escapar ou que ele foi segurado? Eu fiquei meio sem entender essa foto. Olha, essa foto quer dizer, sabe o quê? Nada. Porque, assim, os dois são adversários políticos, né? Inclusive, no dia em que essa foto foi registrada lá em Brasília, né? Foi um evento que estava ali alguns prefeitos e, por um acaso, os dois estavam lá. Mas, assim... Na mesma mesa? Não, o Renan Filho estava passando e o Fábio Costa também. Eles cruzaram e, na mesma hora, eles se cumprimentaram. Foi algo casual, eles não... Então, a maldade é do fotógrafo. E colocou essa imagem como sendo uma imagem polêmica da semana, né? Mostrando que isso poderia ser uma aproximação, de repente, né? Entre Fábio Costa e Renan Filho. O fato é que, no mesmo dia que essa foto foi tirada, e que inclusive, repercutida nas redes sociais, nesse mesmo dia, o Fábio Costa postou um vídeo criticando mesmo Renan Filho, quando participou, essa semana, lá no Senado. Ele foi convidado para prestar alguns esclarecimentos, passar algumas metas do Ministério dos Transportes. E uma das falas dele foi de defesa do pagamento dos pedágios nas rodovias. E Fábio Costa fez um vídeo exclusivamente para criticar, dizer que isso não pode acontecer, que Renan Filho não deveria pensar nesse tipo de coisa, que o Brasil já paga muito imposto, ia pagar 2 vezes por trafegar numa rodovia. Enfim, essa foto não quer dizer nada, tá? Essa foto é apenas, eu só trouxe aqui só por motivo de curiosidade e dizer que, por cordialidade, eu ontem tive curiosidade de perguntar, inclusive, ao deputado Fábio Costa, essa foto, o que é que simbolizava? Ele disse, Tiago, ele estava lá no mesmo ambiente que ele, e se ele me cumprimentar, como qualquer outra pessoa que seja, de repente, meu adversário político, eu vou ser uma pessoa cordial e educada, como sempre fui, e vou fazer o que fiz. Abraçar e tchau. Tá bom, então vamos falar agora de outro assunto, que é exatamente uma pessoa muito próxima ao prefeito JHC, que vai ser aí já duplamente homenageado com comenda, o secretário municipal de saúde, né? O Mourinha, Cleidson Moura. Cleidson Moura, conhecido por Mourinha, ficou muito conhecido aqui em Maceió, depois que ele coordenou a questão da vacina de Covid-19, na época da pandemia aqui. Então, ele
foi uma pessoa que muito teve visibilidade naquela época, depois assumiu a Secretaria de Assistência Social, depois assumiu o gabinete do prefeito como um super secretário, né, aquele que coordenava todas as ações de infraestrutura, ações políticas do prefeito também, aquele que dava bronca nos secretários também quando precisava, e agora assumiu a Secretaria de Saúde, está aí há um tempo, mas é uma pessoa de grande prestígio, que já teve, inclusive, tem pós-graduação, foi feitas assim fora do país também, ou seja, cacife ele tem. Recentemente, em dezembro do ano passado, Mourinho ele foi homenageado com a maior comenda, a maior honraria da Casa de Tavares Baixo, né? Assembleia Legislativa, com essa comenda Tavares Bastos. Foi uma proposta do deputado Cabo Bebeto, ele recebeu em dezembro do ano passado, e agora o vereador Chico Filho, que é presidente da Câmara Municipal, apresentou um projeto de resolução também para homenagear Mourinho com a comenda Desembargador Mário Guimarães, também a maior comenda, a maior honraria da Câmara Municipal de Maceió. E os motivos são os mesmos: a grande relevância de serviços prestados por Mourinho à população de Maceió, como também à população de Alagoas. Muito bem. Para a gente encerrar, Tiago, a sua participação aqui, eu gostaria de falar um pouco também sobre a polêmica do bebê reborn, Marcos, porque chegou, né, lá na Câmara e aí acabou misturando o bebê reborn com política. Só para lembrar, né? Para quem ainda não sabe, o bebê reborn é um brinquedo, né, feito dessa maneira para ser um brinquedo. Uma boneca, né? Uma boneca ou boneco que se assemelha muito com as feições humanas. O reborn, ele vem, né, ali do inglês, significa renascimento. Pronto. Mas vamos entender melhor com o Tiago, né? Não vai nos trazer os detalhes. Olha, Mara e Marcos, tem um deputado lá que a gente já trouxe aqui ele em outra ocasião, que ele, inclusive, deu uma palavra em plenário para o presidente Donald Trump, que tinha acabado de ser eleito, né? Segundo ele é considerado como o doido da Bahia. Então, agora, essa semana, ele levou um bebê reborn para o plenário e defendeu, inclusive, que não é pecado aquilo ali. Lembrando que o sargento Isidoro, que é esse deputado da Bahia, ele disse que as pessoas poderiam utilizar esse brinquedo, né, esse bebê, mas que não seria pecado se você utilizasse, se você fosse para uma igreja evangélica. Você vai acompanhar esse momento importante, né, da sessão plenária lá na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, tenho 10 minutos. A Bíblia diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o seu nome. Senhor presidente, eu estou aqui com a minha neta, a boneca Esborne, sei lá como é o nome, para dizer à Bahia, ao Brasil, que se alguém cria um bebê Esborne, compra roupinha, dá mamadeira, faz chá de fralda, faz gasto com esses bonecos de silicones ou bonecas, sem querer importunar o SUS, ou padres e pastores, para inclusive ter que abençoar seus objetos de silicone, que brinque com seus bonecos, com suas bonecas, não é pecado. Não devemos esquecer de nossas crianças feitas de carne e osso, que têm sentimento, espírito e alma. E na maioria das vezes, senhor presidente, estão abandonados, crianças de carne e osso, feitos por Deus, que passam fome, sede, frio, jogadas em sinaleiras pelas ruas da cidade, muitas até próximas às nossas casas, precisando de roupa, alimento, carinho e atenção. Por trás então dessa cena que ele montou, existe uma mensagem que ele quis passar, né? Que não é pecado você utilizar esse tipo de artifício, brincar, fazer essa brincadeira toda, mas também não esquecendo as crianças de carne e osso que estão realmente abandonadas. Muita gente aí precisando de abrigo, de uma família para morar, e elas estão aí jogadas. E muitas delas estão até dentro de casa com seus pais e os pais não cuidam. Abandonados do mesmo jeito, né? Bom, se o parlamentar, que também é pastor, se identifica como doido, né? O marqueteiro dele é muito inteligente, é acima da média, porque isso aí repercutiu basicamente em todos os veículos. Obrigado a você, Tiago. Bom final de semana. Até segunda. Obrigada, Tiago. Bom final de semana. Obrigada, Marcos, pela parceria, né?